Por que os crentes gostam da igreja, ou seja, do templo? Eu diria que o templo, essa igreja, é um lugar de buscar ao diabo e não ao Criador. Em primeiro lugar, isso acontece por causa da tradição oral. A mãe diz: Meu filho, eu e seu pai, nós nos casamos lá na igreja e lá tinha um padre, o padre Estevão, ou lá tinha o pastor Hélio. E aí conta aquelas coisas, a gente ia para a igreja, aí fica na mente da pessoa, já está no sangue da pessoa. Aí as fotos que as pessoas veem das igrejas, até nos livros do colégio, aparecem aquelas fotos lá. E fica sempre aquela impressão que igreja é o templo, né? Aí a igreja também, em terceiro lugar, é um clube social. É um lugar de encontros e de negócios. Dá para fazer negócio ali. Em quarto lugar, é um lugar de arranjar namoro. Com certeza, vários jovens ali se encontram e aí surgem namoros e, por que não dizer que é, né, um lugar, é um lugar fácil. E alguns que têm um pouquinho de mais talento, né, e pode ser mais visualizado. Então, em quinto lugar, é um lugar de mendigar a bênção. Você está passando um problema e você faz um propósito. Eu vou lá para a igreja. Ensinaram a você que é a casa de Deus, né? E você está passando por um problema e diz assim: Deus usa o cantor, um pregador para falar comigo. E você vai naquele propósito, né? E muitas vezes até acontece, porque assim, o propósito é pessoal. O templo é um lugar de iniquidade, segundo a Bíblia, a Escritura. Mas eu já vou lembrar uma coisa: eu sou pastor. Não era para eu falar nada disso, apesar de estar escrito e eu acreditar que seja verdade. Era para eu simplesmente dizer, é para ir para a igreja mesmo. E eu estar lá, porque eu sou pregador e geralmente onde eu ia eu pregava. E eu podia oferecer meus DVDs, meus CDs e marcar um seminário lá para darmos um estudo com a apostila. Eu tenho uma apostila sobre pneumatologia, Espírito Santo, né? A pessoa do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, as virtudes do Espírito Santo, o ministério do Espírito, a personalidade do Espírito. Então, para mim, e eu que aprendi a pregar, a dar discurso, eu seria um artista, um astro, porque é isso que o pastor é, o pregador é. Então eu não deveria falar contra, entende? Eu não ganho nada em falar contra. Eu ganharia eu estar lá e eu continuar sendo líder, porque o povo quer. O povo quer que eu continue pregando. Eu gravei 460 mensagens de áudio e gravei 22 DVDs, que era um tempo mais antigo, né? Antigo assim, é recente, mas então, enfim. Mas vamos lá. Em sexto lugar, as pessoas gostam do templo porque lá virou um teatro. É representação, não é verdade. Tem história que está na Bíblia que nem verdade é, que foi posta ali, que nem existe, nem original para você pesquisar e ver, mas muitos constatam que não está lá. Igual a história de Jó. Não tem nem autor. Não tem autor porque a história ela foi criada. Alguns hebraístas dizem que possivelmente na época da Babilônia. Mas vamos lá, então, por ser um teatro, tantas igrejas, eu preguei em igrejas suntuosas, eu preguei na época, no ano de 98, se não me falha a memória, na igreja que era considerada a segunda mais bonita do Brasil, em Indaiatuba, São Paulo, com galeria de vidro, né? E na época o líder me deu 2 ternos de presente. Ele é um pastor que ele nasceu aqui no Ceará. Eu preguei lá no culto de ensino e tudo. Ele contou a história que ele foi do Ceará para lá em Indaiatuba, e ele disse que aquela igreja, que é era conhecida como a segunda mais bonita no Brasil na época, com galeria, com vidro, com espelho, uma coisa linda. Ele disse que na construção ele caiu no buraco, numa fossa lá e quebrou o braço. Ele contando tudo. Ok. Então, em sétimo lugar, a igreja é um cinema. Tem artistas lá, e se você não vê apenas vê o filme passando, eles vão falar das histórias da escritura, cada um na sua versão, entende? E vão representar um papel e a pessoa sonha, entendeu? Eu lembro que lá no Rio de Janeiro, na igreja do pastor Marco Tadeu, é uma igreja bem conhecida, que isso foi lá por 2010, se não me falha a memória, ou 2012. Eu sei que era uma época que eles diziam que o Abílio Santana, a cada quarta-feira, parece, estava pregando lá nessa igreja e tal. E eu lembro que eu preguei lá e
o povo vibrou, e era muita gente, uma igreja muito grande, e as pessoas me pediram um abraço, sabe? É um lugar que, para mim, seria tudo show de bola para mim. É porque eu acredito na verdade, que a verdade não se mistura com essas coisas, entende? Que a salvação é renúncia, é pagar o preço, é perder a vida para ganhar a vida, é negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir. Não é esse show, esse stand-up que está aí. Então, o que acontece? É um cinema lá, é de comer pipoca. Tem muita coisa lá, tem dançarino, tem malabaristas, tem equilibrista, tem gente fazendo moonwalk, é do Michael Jackson, tem gente fazendo dança do robozinho lá, tem sensualidade lá, tem de tudo, né? E o ambiente muitas vezes é um ambiente de cinema, entende? De show mesmo. E aí o seguinte, e por falar nisso, em oitavo lugar, a igreja virou stand-up. Eu presenciei pregadores que a pregação dele todinha era em forma de comédia, e o povo gostava muito. Na minha época que eu era líder de igreja, e primeiro quando eu estava congregando lá no bairro de Quintino Cunha, eu estava cursando seminário e era auxiliar de trabalho, eu gostava muito quando o pastor chamado Natanael Albuquerque, ele pregava lá, que ele era muito engraçado. E a gente gosta de pregador engraçado. E o melhor stand-up é na igreja, né? Porque é servo de Deus e é servo de Deus que está brincando, irmão, contando história engraçada. O lugar é legal, eu compreendo perfeitamente. Em nono lugar é passarela. As mulheres bonitas, né, que tiver vestidos bonitos, principalmente a esposa de líderes, né, que pode pegar muito dinheiro e na segunda-feira, né, depois do domingo, já pode procurar gastar porque entra muito dinheiro no domingo e aí vira passarela e tem aquelas esposas de empresário, aquelas pessoas lá para mostrar a sua indumentária e o seu vestido. Para que passarela melhor? A desculpa, não, a desculpa é que eu fui para o culto, né? Eu sou serva de Deus, sou filha do rei, né? E aí vão para lá como se fosse uma passarela, né? Seria muito bom se as irmãs que são mais ricas dessem presentinhos, vestidinhos para as irmãs mais pobres, né? Ok. Em décimo lugar é um encontro de celebridades. Quem é que vai estar no culto? Olha, vai ter pastor Marco Feliciano. Meu Deus, aquele homem é uma maravilha. Ele vai estar pregando lá. E quem mais? Vai estar a cantora Cassiane cantando. Vai estar não sei quem. É um encontro de celebridades, né? Ah, eu vou dessa vez pegar o meu autógrafo, vou tirar uma foto lá, né? Então, em décimo primeiro lugar, como eu acabei de falar, né? A igreja, em muitos dos casos, é um show, é lugar de se pedir autógrafos e tirar fotos. Eu estava em Camboriú e eu lembro que eu vi uma fila de gente se formando e eu disse, o que é isso? Eu disse, é para pedir autógrafo ao pastor Abílio Santana, porque hoje à noite ele vai pregar no ginásio. Eu digo, é mesmo? Olha só, rapaz. Imagina, né? Em muitos dos casos, né, algum dos pregadores, né, plantando mandioca num canto e plantando a palavra em outra, né? Em décimo segundo lugar, é um lugar de lavar dinheiro. Qualquer um traficante que precisar lavar dinheiro, tem muita opção. O melhor lugar são as igrejas, estão fazendo muito isso, fizeram bastante isso, né? Teve pessoas lá da Obreiros, da Deus e Amor, que disseram que aconteceu isso na igreja do Davi Miranda, né? Teve a filha do Davi Miranda que disse que os obreiros estavam envolvidos com maçonaria e tudo e tal. Enfim, não, mas eu estou dizendo que é um lugar que dá para lavar dinheiro. E vocês sabem, está espalhado aí por toda parte. Não, não era para ser, mas na verdade, se fosse a igreja do Messias, não acontecia, né? Eu duvido que acontecesse lá com os apóstolos, né, na igreja primitiva. Não acontecia, né? Se aparecesse o Ananias ou Safira mentindo, todo mundo sabia. Hoje em dia não se sabe. A mentira corre solta, não tem como saber, né? Então, o seguinte, em décimo terceiro lugar, é um lugar para se esconder de crimes. Se a pessoa for um criminoso perigoso e for para a igreja e mudar de vida e estiver ali no meio, é mais resguardado, né? Então, é uma boa opção. Não vou dizer que é ruim, é uma boa opção, né? Mesmo que não seja transformado por dentro, mas deixa de ficar calado, quieto e de imitar os outros. Glória a Deus, qualquer coisa, e ficar ali no meio, pronto, você passa, né? Em décimo quarto lugar, o lugar para massagear a consciência. Você pode ser um monstro, você sair de casa com raiva, né? Bate na mulher, a mulher bate no homem, aí bate nos filhos, é uma confusão. Aí vão lá para a igreja e fica tudo lá com cara de sonso, dando uma de, né? E fica por lá, aí o irmão diz, irmão, você é a benção aí. Oh, que bom, rapaz, que bom vir para cá, que aqui esfria a cabeça, né?
Aí bate no ombro, irmão, você é filho do rei dos reis, senhor dos senhores. Eu digo, não, você é filho do diabo. Você foi criado pelo Criador, mas o seu estilo de vida, você serve a Belial, viu? Mas aí, lugar para massagear a consciência. Você faz todo tipo de mal, mas chega lá, e os irmãos, irmão, você é filho do rei, irmão, você é uma bênção, irmão. Ele diz, é mesmo, né? Sou mesmo, é isso mesmo, é Jesus. Ah, perdoa, Jesus, eu fiz bagaceira, quando chegar em casa eu vou fazer de novo, eu vivo na bagaceira, mas aqui é bom, viu? As pessoas massageia a minha consciência. Aí tem uns que profetizam. Se o cara tiver uma lojinha, tiver um dinheirinho, qualquer uma empresa, as profecias geralmente são tudo boas mesmo. Então é um lugar de massagear a consciência. Em 15º lugar, é um lugar de comprar a Deus. Você sabe que a Igreja Católica dizia que quem comprava uma imagem maior, maiores pecados eram perdoados. Tinha os pecados mortais, tinha os pecados veniais, tinha de acordo com. Se a pessoa tivesse pouco dinheiro, era pouco perdão. Tivesse para comprar imagem, né, uma coisa, mas se fosse para comprar uma imagem maior, alguma coisa, comprava é, é, perdão até do futuro, entende? Tudo mentira dos padres mentirosos, né? Igual os pastores. Os pastores que já são filhos da Igreja Católica já são mais mentirosos, né? Quem está falando é pastor também. Aí eu estou me atendo à Escritura. Estou procurando a Escritura e o que eu estou falando você pode constatar que é verdade. Palavras de quem passou mais de 10 anos pregando e vendo tudo acontecer. Ah, pastor, mas o senhor falou que é um lugar de pedir autógrafo. Eu vi o pessoal pedindo autógrafo lá para o Abílio Santana. O senhor disse que é um lugar de ficar tirando foto. Sim, eu vi a cantora do grupo, da dupla, Raíssa e Ravel, na cidade de Quixadá, ela lá, o pessoal tudo querendo autógrafo dela e tirar foto. Essas coisas você já sabe de como. Você já sabe, né? Então, o lugar de comprar a Deus, o cara faz todo tipo de coisa ruim, mas ele diz, eu vou pegar meu dinheiro, vou dar uma oferta lá para a igreja, né? Que aí Deus tá vendo que eu estou fazendo a boa ação, vai me perdoar, vai me ajudar. Então, é um lugar para comprar Deus com dinheiro lá, né? Como se Deus recebesse. Jesus disse que se você tem um problema com o irmão, não vá dar a sua oferta, não. Primeiro reconcilie com o seu irmão para depois levar a oferta. Foi o que Jesus falou. Mas lá o pessoal procura comprar Deus. Lá é lugar de acepção. O cara diz, rapaz, é o seguinte, eu gosto da igreja porque eu sou respeitado. Quer dizer, no meu caso, se eu fosse um cara confuseiro que fizesse injustiça, e eu chego lá na igreja, todo mundo vai me dar razão, porque eu sou pastor. Então eu sou ungido, eu sou santo, eu sou um anjo, eu sou um padroeiro, eu sou um pai, eu sou tudo de bom, mesmo que eu não seja, entende? Então é um lugar de acepção, é um lugar que se tiver um crente que tenha problema comigo, pode estar certo. Ele vai me ver sentar na frente, ele tem que ficar humilhado lá no banco, e eu vou dar oportunidade quem eu quiser, ou então eu vou lá só para pregar e descascar abacaxi na cabeça dele se quiser. Então, é por isso que eu renuncio tudo isso para falar a verdade. Eu estou renunciando, eu estou tirando o meu direito que eu tenho para poder dar direito a quem não tem, entende? Então é um lugar de exceção. Lá na igreja, quem vai ter mais oportunidade geralmente são os que têm mais dinheiro. Ou então é aquele que é mais dizimista. É sempre assim. É muito raro uma pessoa dar oportunidade à pessoa, porque a pessoa é uma benção. Essa pessoa que é uma benção, ele tem de, enfim, né? Ele tem de fazer tudo certinho e tudo, que é lugar de acepção. Então, quem quiser se dar bem, se tiver alguma pose, se for bonito, se tiver dinheiro, se for alguma coisa, é a igreja. Jesus disse que se tiver uma pessoa sentada numa cadeira e chegar um homem com anel no dedo e disser, dê essa cadeira para o cara que está com anel, está fazendo acepção de pessoa, não é para fazer. Mas na igreja se faz e eu já vi o tempo todo fazer isso. Eu lembro que o Itamar era um professor de seminário meu. Ele ensinava romanos, isso me falha a memória. E aí eu era aluno lá do seminário. E eu estava passando um período tão difícil na minha vida. Ele estava dirigindo uma grande igreja. E ele me convidou para eu estar lá pregando. Aí quando eu cheguei lá, no dia que eu fui pregar, e veio um colega deles, que era um professor. Aí ele disse que eu fosse depois lá, acho que com 30 dias, não sei o quê. Aí falou, você já é de casa, eu nunca tinha ido lá. E aí fez a acepção, porque eu era aluno, ele pegou um professor e pregou, e tirou a oferta e deu para o cara, e eu não tinha nada, eu era um jovem longe de casa, lutando lá em Fortaleza, e fez a acepção, né? O professor Itamar. Meu amigo, professor Itamar fez acepção. Isso eu passei muitas das vezes, né? As pessoas fazem acepção. Não tem aquela de. É difícil pessoas espirituais, sabe? Tem, mas é difícil. E muitos que são espirituais estão engodados nessa malha podre que é a religião, né? Em 17º lugar, a igreja é lugar de panelinhas. Então tem uns bandidinhos morais que eles gostam de estar na igreja, seja jovens, seja senhores, que tem aquelas panelinhas deles, ficam lá, né? Eu lembro que eu era pastor em Catarina em 2002,
A partir de 2001, 2002, 2003, eu estava lá na cidade de Catarina. E eu lembro que tinha um pastor vizinho que era fazendeiro, aí tinha outro lá que era um outro mais velho, e tinha um outro lá da cidade. Eles faziam as panelinhas, sabe? Eles passavam por mim como se eu fosse estranho. Eu era vizinho deles. Mas eles tinham aquelas panelinhas. Aquela coisa que eu via lá no colégio, aquelas panelinhas. Então isso tem na igreja. E os das panelinhas gostam de estar lá. Mesmo que não faça nada, esteja lá só mesmo para atrapalhar, mas gosta da panelinha. Em 18º lugar, é, é o lugar de usar o talento como ator. Quem tem talento, cara, ele dá um show na igreja. Se ele tiver a oportunidade, ele pinta e borda, ele faz e acontece. Para quem tem talento, é show. Eu digo porque o pai me deu um determinado talento, ou assim, me usa no talento, né? Desde novo convertido, todo mundo, entre aspas, todo mundo, é de uma forma de falar, a maioria das pessoas, queria me ouvir pregar. Eu chegava aqui no lugar, aí a pessoa, irmão, eu ouvi falar do irmão Francisco, que é uma benção. Eu quero ver o irmão Francisco pregando. Onde eu chegar, eu quero ver o irmão pregando. Entende? Porque eu tinha talento. Porque eu tenho talento. O pai me usa com talento, então eu queria me ouvir pregando. Então eu seria a pessoa que não era para falar nada disso, era para estar lá no templo, segundo as pessoas, pregando, envelhecer assim, pregando lá. Mas eu entendo que não foi com Paulo assim. Paulo terminou os dias lá preso, né, no calabouço romano, né? Não foi assim com Micaías, estava lá na prisão do rei Acabe, né? O Micaías preso, né? Porque era profeta, falava a verdade. O Elias também, ele não era assim, o Elias estava, mas eu falo já disso. Vou concluir por aqui. E também, 19º lugar, é um lugar de autoajuda. Então, tem pessoas que vai para grupo alcoólatra anônimo, né? E eu não tiro a razão de quem quer ir para um lugar de autoajuda. Só que não confunda esse clube de autoajuda com a salvação, a vida eterna ou a vida cristã, porque uma coisa não tem a ver com outra. Não é algo para me beneficiar, é um caminho que eu tenho de trilhar, porque quando eu morrer eu quero a vida eterna. Pelo menos eu digo, é o que ensina o cristianismo, entende? É para a salvação. Então, por isso, os apóstolos deram a vida, Jesus também deu a vida, muitos sofreram, morreram, foram torturados. Por que que o evangelho de hoje diz, venha para cá que Deus vai mudar a tua vida financeira, tua vida amorosa, não sei o quê. É um lugar de sorte. Vem aqui para esse clube aqui, que aqui é o lugar da magia de Deus, aqui é o Espírito de Deus, aqui é não sei o quê e tal. E ali enrola tanta coisa horrível, pedofilia, abusos, mentiras, calúnia, roubo, engano, fraudes, estelionato, crimes, todo tipo de coisa lá, e ficam tentando abafar lá e tal. E é uma malha corrompida, né? Não tem nada a ver com alguém dar vida para quem nele crê ter a vida eterna, e amar o Criador e amar o próximo, o carente. Não tem nada a ver. Então, a igreja é tudo isso aí, só não é o lugar do Pai. Não é o lugar que o Pai escolheu para que ele esteja lá. Ele está em pessoas. Você pode estar embaixo de uma árvore, pode estar no rio, tá no mato, ele está com você. Mas esses clubes, essas coisas, nunca Jesus mandou fazer. Então, meu querido, em 20º lugar, eu quero concluir dizendo que a Bíblia mostra diferente. Totalmente diferente disso aí. Por exemplo, o Elias, ele não tinha igreja nem casa pastoral, nem nada disso, e não havia profecia sobre essas coisas. Tinha falando profecia sobre a Babilônia, a confusão religiosa depois, no Apocalipse. O que foi o último livro a ser canonizado, né, segundo estudiosos. Pois bem, então o Elias, ele não tinha igreja, era uma caverna. Ele ficou numa caverna, entende? Até corvos levavam carne para ele lá na caverna. Não era um templo, entende? O Eliseu ficou hospedado na casa de uma viúva. Uma viúva que num período fez ali um quartinho, um lugarzinho para ele estar lá. Não tinha casa pastoral, não havia igreja para Eliseu, né? Deus, ele operou em cima assim, desceu um brilho Shekinah em cima da tampa de um caixote de madeira com as imagens dos querubins lá e tal, segundo a história da Bíblia, né? Não foi dentro de um templo, alguma coisa do tipo, né? E segundo os próprios judeus e o livro da Cabala dos judeus, o que operou no templo gigante de Salomão, que eles dizem que operou alguma coisa lá, foi um falso deus que operou lá, chamado Asmodeus, segundo a Cabala, segundo os judeus, operou lá dentro. O povo foi levado à idolatria. Não foi a glória de Deus, foi a imitação, igual o cavaleiro de branco, com o arco na mão, que saiu vitorioso para vencer, parecido com o cavaleiro de branco, rei dos reis, senhor dos senhores. O antimessias é muito parecido, então, já andaram imitando a glória de Deus, né? E aí o seguinte,
Deus falou que não habita em templo feito por mãos humanas, que ele é grande rei. Foi o que Deus falou na Bíblia, né? E Jesus disse que a casa do meu pai é ser humano. A casa de meu pai o templo vai ser derrubado, eu faço algo novo, diferente, um templo novo. Ou seja, morar dentro de nós, né? 1 Coríntios 3,16. Vós sois o templo do Espírito Santo. E ele falou para a samaritana que o dia tinha chegado com a vinda dele, que os verdadeiros adorariam, não era no templo em Jerusalém, nem no Monte dos Samaritanos, seria em espírito. É isso que a Bíblia diz. Jesus disse que a casa do meu pai é casa de oração, é casa de fala, ser humano. Paulo diz que nós somos o templo. E eu digo que, para mim, o templo, o santuário aqui é a minha casa mesmo. Somos nós, a minha família aqui. Aqui eu sou feliz, sou realizado. Daqui a gente sai para abençoar quem tiver de abençoar, fazer o que for. Eu já falei para os pastores daqui, já recebi por aqui visita de colegas, pessoas que dirigem igrejas aqui. Alguns dos mais novos conversaram comigo. Eu não recebi visita nenhuma dos 4.000 pastores que eu conheci do ministério que eu fiz parte, mas outros ministérios por aqui. Eu conversei recentemente com um pastor chamado Josias, ele é da Assembleia de Deus de Madureira, aqui. E ele falou, eu concordo tudo contigo, eu tô igual a você, só falta eu passar o Jordão para ser igual a você, ele usando a expressão dele. Eu conversando com outro aqui, eu falei, olha, se me chamarem para orar por uma pessoa que está oprimida, para ela ficar livre, ou para fazer campanha de quilo para ajudar pessoas carentes, sim. Mas para compor esse show, essas coisas aí, eu não vou. Então, meus queridos, você tem razão de gostar do templo. Você tem razão. Mas eu prefiro ficar com as palavras de Jesus. Que ele diz que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. E ele disse que quem amar a Deus e amar o próximo já cumpriu com a lei e os profetas. Já cumpriu, diz que o mandamento só é dois. Na verdade, é um que se divide em dois: é amar a Deus e amar o próximo. Então, eu prefiro amar ao Criador e amar o próximo do que fazer outra coisa. Nenhum ritual mais deve ser feito. Não. Pastor, mas e o casamento? Casamento? Jesus disse: não ouviste o que foi dito? Deixará o homem pai e mãe, unir-se à sua mulher, serão os dois uma só carne. O casamento é o sexo. É os dois estar unidos, se amarem, só isso. O ritual, as palavras que o pastor fala, não é casamento. O contrato que o juiz faz, não é. Então, não é nada físico. O casamento é a união, o pai fez macho e fêmea, os dois se amam e se juntam. Esse é o casamento, é morar na casa, acabou. Não tem nada de ritual, não precisa fazer ritual no templo de casamento. Pastor, mas e a Santa Ceia lá do templo? Não é Santa Ceia. É uma mentira criada. É uma ceia simbólica com um pedacinho de pão. A ceia é você acreditar em Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E acreditando é como se você comesse o Cordeiro de Deus, a carne dele, que foi dada à sua vida, como se assim, imola o animal, você mata o animal, né? Aí tira a carne do animal, tira fígado, tira tudo. Aí cozinha a carne e come para dar vida ao seu corpo. Sim, pega o Cordeiro de Deus, aí ele dá a vida por nós, e aí essa vida é a vida do Espírito, entende? É como se comesse do Cordeiro de Deus. Essa é a ceia, entende? É isso aí. Não é ritual lá. Ele falou que não é nada físico. Pastor, e para bater palma? A Bíblia diz salmo para bater palma. Sim. Mas Jesus já falou que não precisa de nada físico. Você pode aplaudir, não é nada físico mais. Não precisa bater palma assim. As pessoas não batem palma para político, para os outros. Não precisa fazer isso mais. Pastor, mas a gente não tem de caminhar para a casa de Deus. Não, o caminho é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós não temos de aprender a verdade. Olha, Jesus disse que o Espírito Santo, que ele enviaria, lembraria de todas as palavras que Jesus falou, estaria conosco, está dentro de nós, ele nos ensina. E a gente lê na Escritura, já está tudo certo. Você tem a Bíblia? Pode ler? Então, não tem jeito. Não, pastor, mas o meu irmão mais novo, eu falei para ele sobre vários versículos das Escrituras e passagens, Estevão dizendo, Deus não habita em templo feito por mãos humanas, Paulo dizendo, Deus não habita em templo feito por mãos humanas, e Jesus dizendo, as minhas ovelhas ouvem minha voz, eu chamo elas para fora, sai dela por meu. Ele falou, mas eu gosto do templo. Eu falei, amém. Uma coisa sua, não tem importância. Ok, é só isso. Então é isso, é por isso que os crentes gostam do templo, embora a Escritura diga que o templo é um lugar de abominação. A Bíblia diz, sai dela, povo meu, não sejas cúmplice em seus pecados, para não participar dos flagelos que há de vir sobre ela, sobre a grande Babilônia. Então, é um lugar que todas as práticas vão de encontro, vão contra a palavra de Deus e é reprovado pelo Criador. Qualquer coisa que você citar que é feita no templo,
Palavras de quem já dirigiu igreja quase 10 anos, pregou em igrejas mais de 10 anos e desde 16 anos até mais de 40 anos. Eu tenho estado em contato com a igreja, eu sei como é. Mas se não quiser acreditar em mim, está tudo bem, não precisa xingar, não precisa descer com palavras de baixo calão, não precisa descer a lama, porque não é necessário, né? Eu sei que há pessoas que discordam e ofendem porque na época do Messias fizeram a mesma coisa, né? Então, alguns recebem a gente, outros não recebem. Eu só digo que eu estou falando contra aquilo que favorecia a mim mesmo, né? Eu estou sendo verdadeiro, abrindo mão de tudo, renunciando tudo pela verdade. Então, meus queridos, é isso. Até o próximo vídeo, um grande abraço. Diga nos comentários o que você acha. Estamos juntos.